Olá pessoal, Marcelo Torres da iniciativa TradeWiser compartilhando mais conhecimento aqui com vocês. Hoje eu vou responder a pergunta do Bruno Melo. Ele pergunta aqui quais os principais índices que ainda não perderam a referência na sua opinião, Marcelo. Cobre também indica a tendência das indústrias? Será que está corrompido também? Então o que a gente vai fazer é avaliar aqui alguns índices que eu uso e ver se a gente consegue então responder a pergunta dele, tá? E quem sabe vocês então podem usar isso como uma referência. Mas lembrando antes que essa análise é uma análise educacional e de forma alguma é um indicativo de investimento, ok? Então agora vamos começar aqui. Olha só, temos aqui na nossa tela o índice Dow Jones. Dow Jones é só aquelas principais, né? A gente tem aqui Dow Jones, SP500, Russell 2000 e Nasdaq. Então vamos dar aquele apanhado rápido aqui nesses principais índices aqui. Considerando que esses caras estão extremamente esticados e a gente consegue ver isso, olha só, apertando o gráfico semanal totalmente, agora deu para isso. Olha só, ele pega e sobe, deixa eu soltar a canetinha aqui, né? Então ele pega, sobe rápido, afunda, sobe rápido, afunda e por aí vai. Então, ultimamente os índices têm vivido desse tipo de movimento. Infelizmente isso não nos ajuda. Tem aqui, ó, puxão histórico rápido aqui, desde 2001, 89, olha só. Então é sempre assim, ó, sobe e despenca. Mudar a cor aqui, ó. Sobe e depois despenca. Sobe mais, despenca. Sobe mais, despenca. Sobe mais. Então vocês estão vendo, ó, tá subindo a ladeira. A referência aqui já se perdeu, tá? Na minha opinião, já se perdeu essa referência para sentir que o mercado vai bem, que não vai. As pessoas que sabem um pouco mais de economia, que prestam um pouco mais de atenção, que se dedicaram um pouco, sabe que o buraco tá feio com buraco, a coisa tá feia com buraco no meio. O trem tá feio com buraco no meio. Esse que é o meu ditado. Então assim, muita calma nessa hora, porque olha aqui o mensal. O mensal dá para a gente ver ainda mais profundo. Olha isso aqui. Não tem condição isso daqui. Vocês podem ver que toda vez que subiu demais teve uma crise. E agora sobe como se não houvesse o amanhã. Então eu diria para vocês que nenhum desses índices aqui servem mais como uma referência digna e segura do que fazer com o mercado, né? O que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, eu tiraria, por exemplo, Dow Jones, ok? Porque se a gente for olhar, ó, Dow Jones com SP500 se parece um pouco, ó. Eu vou apertar aqui, puxar a rodinha aqui também. Aqui, bom, ali vou deixar, puxar a rodinha aqui, aí eu vou apertar aqui, puxar a rodinha um pouquinho ali, ó. Então vocês podem ver que elas são mais ou menos iguais, tá vendo? Só que a gente teve um aprofundamento na Dow Jones aqui, que é o índice média das indústrias, e não teve esse aprofundamento na SP500. Quando a gente vai para tecnologia, definitivamente não teve esse afundamento aqui, ó. Tá? Então essas servem como referência. E temos a Russell 2000 que está aqui no meio, andando num movimento lateral aí. Eita ferro, eu esqueço, não pode usar esse indicador aqui. Não pode usar. Vamos lá, então, pegando a canetinha aqui, ó, ele está no movimento lateral aqui. Ficou muito ruim, tá vendo? Por isso que eu queria poder usar, mas não dá para usar. Está no movimento lateral aqui, então também ele é uma referência. Por quê? Porque ele é composto pelas 2.000 pequenas empresas de capital aberto dos Estados Unidos, tá? Então ele serve como uma ótima referência para nós, para esse movimento das empresas pequenas. Por quê? Porque a Dow Jones e a SP500 acabam nos servindo como referência das empresas grandes. Então é de bastante interesse termos aí a Russell 2000, mas assim, lá no frigir do ovos ela não tem aquela influência, é só para a gente saber como é que está na média geral de grandes e pequenas, por isso que eu gosto de usá-la. Então vamos excluí-la do mapa. Então a gente ficou com Dow Jones, ficamos aí com a Dow Jones, ficamos com a SP e ficamos com a Nasdaq.
o mercado até usa Dow Jones, referência da indústria, média da indústria, tal, mas também acaba não dando foco direto para Dow Jones. Então o que eu fiz? Tirei a Dow Jones também do meu mapa de referência, então eu uso o que é SP. SP é o benchmark do mercado. Está esticado igual a Dow Jones, podemos colocar aqui no gráfico mensal, vocês vão ver aqui, ó, extremamente esticado também, olha lá, subindo a ladeira como se não houvesse um amanhã, olha lá, olha isso aqui. Então assim, não nos serve como referência, porque como a crise está sendo criada, né, o objetivo principal, na minha opinião, tá, é realmente cancelar o dólar, dar um cancelamento no dólar aí. Então, por quê? Porque é o objetivo dos controladores do mundo. Quem não sabe o que eu estou dizendo, vou deixar o link aqui em cima na minha cabeça, ou melhor, ali no canto ali, ó. Eu vou deixar a referência da live que eu fiz, o jogo inteligente. Aí lá vocês conseguem entender por que é que alguém manda no mundo e alguém obedece no mundo, tá bom? Ali está escrito nas estrelas. O objetivo é esse, moeda única, e na minha opinião isso inclusive cruza, né? Esse interesse cruza também com o mundo do Bitcoin, o mundo das criptomoedas, tá? Inclusive eu coloquei o paradoxo do Bitcoin, é outra live que eu tenho lá, que eu acho interessante também, vou deixar aqui em cima para que vocês possam assistir. Mas enfim, sabendo dessa coisa mais para trás aí, então, tanto é, olha só, tanto é, já fazendo um apanhado aqui, tanto é que 1/3 dos bancos centrais no mundo estão já começando a fazer aí uma carteirinha de yuan chinês, tá? Então não é à toa que as coisas estão acontecendo aí com o dólar. O Fed é aquele negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então o que acontece é que o Fed não tem mais o que fazer. Ele tem que desacelerar, mas com muito carinho, mas vendo uma luz no final do túnel, partindo do pressuposto que ele quer resolver o problema, tá? Então ele tem que desacelerar muito aí esse incentivo na economia, ao mesmo tempo tentar mexer na inflação para fazer a economia pegar sem a inflação estourar e a coisa ir embora. Como ele não vai conseguir fazer isso de uma forma fácil, e eu acho que nem é o objetivo deles, o que eles estão fazendo é o seguinte, vamos continuar comprando, porque reparem vocês, eles estão comprando ativo de governo, estão comprando ativo de empresas e estão, título de governo, título de empresas, perdão, e também imóveis. Basicamente é isso que... Nossa, eles estão comprando casa? Não, eles estão comprando, como é que fala lá? É o hipoteca das casas americanas. Quem está comprando casa literalmente são fundos de investimento. Por exemplo, a BlackRock é um fundo de investimento atrelado, é um filhotinho do Fed, que poucas pessoas sabem disso também, ok? Então muita calma nessa hora, você tem um ziriguidum aí. Então o que acontece é que a economia literalmente perdeu uma referência, na minha opinião. Literalmente perdeu uma referência. Sobe como se não houvesse o amanhã. Estão fazendo exatamente o que aconteceu na crise de 2020 e também na crise de 2008. Só que 2008 foi menor que 2020. 2020 vai ser menor do que a próxima, tá? Porque se tudo der certo, essa vai ser a mãe das crises. Portanto, vocês já viram aonde é que vai parar essa brincadeira aí. Ó, já tinha corrigido hoje, já vou corrigir de novo. SP só fazendo novas máximas aqui que não faz o menor sentido. Portanto, também não temos essa referência direta da economia. Então, a Nasdaq, por sua vez, também é uma corrida desenfreada aí para ver quem vai e quem foi. Certo? Aquela coisa que vai, não vai, vai, não foi, então também não é mais referência. E, ó, hoje, de novo, já fez uma nova máxima aqui. Portanto, vocês estão vendo, meus amigos, o que a coisa realmente está perdendo totalmente as referências. Então, vamos deixar esses caras de lado aí e vamos continuar seguindo para ver as outras coisas que nós temos. Xangai. Xangai, se você olhar para Xangai, vamos colocar aqui um mês na Bolsa de Xangai, olha só, está trabalhando, me parece, dentro de um triângulo simétrico. Como ela entrou de baixo para cima, ela tende a sair para cima. Vamos ver isso aqui, olha lá.
Ela entrou de baixo para cima, tá vendo? Então ela tende a sair para cima, ok? Então é uma referência, não diria que é uma melhor referência do mundo, não acredito que seja, mas o movimento dela ainda assim é um pouco mais sensato. Se você comparar, né, os dois mundos, por exemplo, da SP500 e de Xangai, você vai ver que as duas, a Xangai é um pouco mais realista, já a SP é um pouco mais selvagem. Então, por isso que eu gosto de comentar sobre Xangai nas minhas análises diárias aí. Outra que eu tenho reparado que tem tido um pouquinho mais de consistência na informação que você lê é a bolsa da Alemanha, tá? A DAX da Alemanha. Vocês podem ver que ela tem um pouco mais de consistência, mas nos últimos meses, veja como ela tem acelerado demais. É o famoso, se sobe muito com o ângulo inclinado, vai cair com a mesma vontade. Efeito bigorna, ok? Então, digamos assim, no dia a dia, eu acho que a DAX também é uma boa referência para fazer assim uma média de como anda a Europa, tá? Então pode ser uma referência para nós também, e é também por isso que eu gosto de usar então a DAX. Agora vamos começar aí com as commodities. Temos aqui o petróleo. Petróleo, na minha opinião, perdeu totalmente as referências, tá? Por quê? Porque antes, quando a coisa ia bem, o petróleo subia, estava tendo demanda, a demanda era grande, aquela coisa toda. Então ele subia. Tá diminuindo a demanda, ele começou a cair. Só que o que aconteceu ultimamente é que simplesmente tá tudo ruim, tá tudo estranho e o petróleo está subindo. A indústria está mostrando o número de desaceleração e o petróleo está subindo. Então, assim, para mim ficou também perdeu-se aquela referência bacana, que é aquele sentimento bacana que nós conseguíamos tirar do petróleo, ok? Então mais um cara que era de boa referência e que hoje não está entregando tanto assim para nós em termos de referência, ok? Às vezes eu percebo que às vezes ele anda conforme o mercado está andando, ou seja, a coisa não está boa, tem uma preocupação, ele desacelera, opa, tem um ânimo aí, tem um sinal bom, tem uma recuperação, começou a aumentar as vendas, aí ele pega e acelera novamente, mas aí o que acontece? Aí a gente de novo perde a referência aqui no petróleo, porque agora é o seguinte, petróleo está agindo igualzinho a bancos, ok? Não querem saber o dia de amanhã. Simplesmente estão puxando quando é de interesse deles, cortam. E como é que eles fazem isso? Reduzem drasticamente a oferta. Lei de oferta e procura. Certo? Está tendo muita procura e pouca oferta, o preço sobe. Então eles falaram, bom, está tendo pouca procura, eu vou cortar. Aumentou a procura? Não vou aumentar minha demanda, eu quero que esse preço suba. Então, cada um está cuidando do seu. Por quê? Resposta simples. Vai vir um crash aí econômico que só não veio porque estão tampando o sol com a peneira. Dinheiro um atrás do outro sem parar. Basicamente é isso que eles estão fazendo. Então, infelizmente, estamos sem referências sólidas do que é que está acontecendo. Portanto, petróleo, na minha opinião, também está fora. É aquela coisa, não vou falar que esses caras estão totalmente fora, SP está fora, Nasdaq está fora, petróleo está fora. Não estou falando isso, estou dizendo que eles não são mais aquela exatidão naquele sentimento que você tem. O mesmo vale para o ouro. O ouro, até pouco tempo atrás, você conseguia ter o sentimento dele. Ele te entregava algumas informações. Ele mostrava como é que as coisas estavam indo. Então opa, o ouro está subindo, o pessoal está correndo para o ouro. Muita calma nessa hora. Só que aí agora o que acontece? Como toda hora ninguém sabe o que vai acontecer, começa a puxar o ouro, começa a ter demanda, as pessoas começam a acreditar que tem alguma coisinha acontecendo. E aí o que eles fazem? Corre para o ouro, sobe o ouro, as coisas começam
a dar outros sinais, o que acontece? Continuam subindo aí com a demanda do petróleo, do ouro. Então, o que acontece é que o ouro passou também a dançar, digamos assim, o samba do crioulo doido, né? Pirou na maionese aqui e hora ele tá bem, hora ele não tá. Por exemplo, se a gente for olhar como está o comportamento hoje das bolsas, aqui ó, a gente vê a Nasdaq subindo sem parar, a gente vê a IBX, né, que é a Nasdaq, a SP500 subindo aqui, e aí a gente vê o petróleo não subindo, mas também não caindo. De repente você vê o ouro agora tendo uma leve queda aí, mas mesmo assim ele vai, não vai, vai, não vai. Você viu, as bolsas estão puxando mais o ouro não. Então a pergunta é, tá barato demais? Está naquele preço médio de 1.800 a onça? Né, $1.800 a onça, que é o preço médio que passou a ser o novo normal, digamos assim, do ouro. Então ele está naquela. E aí, tecnicamente falando, a gente vê que ele está preso aqui na média de 20 períodos, entre a 200 e a 20, o que é uma zona de armadilha, ou seja, você não sabe se vai cair, também você não sabe se vai subir. Então o certo é esperar para ver o que é que vai acontecer. Então ele era para estar cedendo, não era para ele estar tão alto assim mesmo, porque ó, se a gente for olhar há quantos dias aqui, ó, a gente vê a subida na SP500, por exemplo. E aí a gente vem para o ouro, e aí a gente vê que enquanto está subindo, ele não está caindo quase nada. Vocês viram, né? A subida foi nesse nível lá. E a queda do ouro nem tanto. É como se ele tivesse, estou subindo, mas estou protegido. Então, de novo, o ouro também cai naquela situação. Dependendo do conjunto da obra, o ouro passa a ser uma referência. Em outros momentos, não consigo ver o ouro como uma referência, ok? E aí eu lancei mão das curvas de commodities. Essa aqui é a curva dos metais, onde eu tenho aqui o dólar, a prata e o cobre. Eu coloco o dólar aí também a linha preta é o índice comum é uma média de todas as commodities, ok? Então aí serve para nós como uma referência de como as coisas estão então andando. Então o que a gente pode ver aqui é que o metal também não é grandes coisas. Então o Bruno me perguntou, será que o cobre é uma referência? O cobre é essa curva aqui, uma curva laranja. Então vocês podem ver, olha só, reparem uma coisa, aqui está o ouro e aqui está o cobre. Tem vezes que ele afasta, tem vezes que ele aproxima, tá vendo? Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Então a gente está vendo que na média os dois flutuam bem. Aí tem a prata subiu demais, aí em 2010 mais ou menos, aí caiu demais e agora as duas têm andado mais ou menos juntas. Então, na minha opinião, também não temos uma grande referência assim. Ultimamente a gente tem visto que tem tido uma alta bem consistente do cobre, comparando com a prata que está andando de lado e comparando com o ouro que também está andando de lado. Então, será que isso aconteceu porque enquanto começou essa brincadeira com a prata e o ouro, que eles falaram, então eu vou para o cobre? Ou será que realmente é por causa da indústria que está tendo mais demanda e etc. Então, assim, vale a pena um estudo em cima disso, desde aqui, está marcado aqui, ó, desde de 2 de março, é que essas commodities começaram, na verdade o ouro começou a subir desde 4 de setembro de 2018, desde então. E aí agora o cobre e a prata começaram a subir em março de 2000, um pouco mais de um ano atrás, né? Então, e foi coincidentemente que foi justamente na crise. Então, parece sim, de certa forma o Bruno colocou certo, de certa forma parece sim que o cobre virou uma referência
para o mercado. Mas repare aí que nos últimos meses a gente tem visto esses três metais, ouro, prata e cobre, circulando na mesma mão. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, porque provavelmente com essa alta que teve, também já deve ter entrado na ciranda da brincadeira, onde perdemos a referência aí. E aí a gente vai para o dólar. Aqui eu coloquei os $2 juntos, né, que é o dólar Brasil. Essa aqui, sinceramente, é a minha melhor referência. Porque reparem só, eu vou tentar fechar essa curva aqui um pouquinho, onde é que está aqui? Aí eu perdi a curva do dólar aqui, ele fechou, deixa eu abrir para vocês, só um momentinho. Ok, aqui estamos com o nosso gráfico de moedas novamente que eu havia tirado fora. Então deixe-me fazer uma apertadinha aqui para que vocês possam reparar uma coisa. Olha isso aqui, ó. Apertar cada vez mais, vamos ver. O que eu estou querendo mostrar para vocês é como que o dólar está atrelado, o euro está atrelado à cotação do dólar, tá? Reparem vocês, aqui é o máximo que eu consigo puxar. Reparem vocês aqui, ó. Reparem vocês isso aqui, ó. A partir de mais ou menos 2017, o dólar americano e o euro começaram a praticamente andar em simetria. Ok? E também conseguimos ver aqui, esse aqui é o yuan. E o euro desde sempre, ele anda na mesma proporção. Aqui, ó, o euro está aqui embaixo, tá? Então a gente tem aqui o euro azul, o yuan vermelho e o dólar americano DXY em verde. Então vocês reparam que a partir de 2017, o yuan praticamente começou a imitar o movimento de forma oposta ao do dólar, mas o euro sempre esteve na mesma referência do dólar invertido. Se o dólar sobe, ele cai, se o dólar cai, ele sobe. Então é uma conta literalmente invertida. Aí vai passando o tempo, olha só, você consegue ver que o yuan descolou um pouco do comportamento do dólar. Ele era inverso e passou a literalmente, a gente consegue traçar uma linha média entre os dois, tá vendo lá? Passou a literalmente trabalhar no mesmo fluxo do dólar. Já o euro não, há o euro azul aqui cortando o dólar para cima, para baixo, como se fosse literalmente um espelho do dólar. Talvez vocês não tinham observado. Olha aqui de novo, aqui ó, a gente consegue direitinho ver o dólar aqui e o euro aqui, literalmente uma simetria muito, muito próxima. E aí, ó, no meio do caminho, a gente vê o euro, o yuan totalmente fora do padrão. Só que nos últimos tempos, reparem como que o euro e o dólar, o yuan começaram a dar um pouquinho mais semelhante, mais ou menos a partir daqui, ó, outubro de 2020, eles começaram a andar com uma certa semelhança de novo, mas nem sempre o comportamento na ponta é igual, eles podem diferenciar um pouco. Por exemplo, literalmente nessa janela aqui, ó, a gente consegue ver que enquanto o yuan caía, o euro subia, tá? Mas no geral eles são muito similares. Já comparando o euro com o dólar, é simetricamente oposto, tá? Salvo minúcia, ele é simetricamente oposto. Então eu passei a usar então essas moedas como referência se o mercado vai bem, se o mercado vai mal, inclusive para o que estão fazendo com o Brasil, certo? Por exemplo, aqui, ó, o dólar está subindo, preocupaçãozinha. No Brasil, o dólar está caindo. Por quê? Porque entrou muito dólar aqui, com a especulação gringa, não teve saída, portanto, continua todo mundo aqui especulando e o nosso dólar, e pelo jeito, cada vez mais entrando. Por quê? Porque vocês viram lá atrás, voltando aqui para vocês,
Olha como é que essa puxada aqui está animal. Se a gente for comparar isso aqui com o Ibov, deixa eu puxar o Ibov aqui para perto, né? Olha o Ibov está descendo. Olha aqui, ó. Olha lá. O SP subindo, Ibov descendo. Perceberam? SP subindo, Ibov descendo. Vamos pegar aqui, ó, maio no cantinho. Vamos colocar maio no cantinho, olha lá, olha lá. Tá muito parecido agora, olha lá. Puxar um pouquinho para trás, aqui, pronto, olha lá. Ibov não para de subir e desde mais de junho, vai. O início, meados de junho, início de junho, né? No primeiro terço de junho, o Ibov começou a cair. No primeiro terço de junho, o Ibov simplesmente deu uma corrigida e foi buscar novas máximas. E a gente não vê esse mesmo... Olha aí, ó. Não vemos o mesmo comportamento no Ibov. Então, o que aconteceu? Se lá fora está difícil para continuar subindo, para buscar novas máximas, por que não ir para o Brasil e brincar de rei do gado lá e fazer as coisas no Brasil acontecerem? E aí é o que a gente está vendo, o Ibov para cima e para baixo, então muita calma nessa hora. Mas voltando para as moedas aqui, vamos então dar uma olhada no DXY sozinho. Olha só, vamos pegar essa data aqui, ó. Aquela data de meados de junho está aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Olha lá, teve uma subida do dólar e continuou subindo. Significa então que agora nós temos tanto o dólar quanto as bolsas americanas subindo. Ou seja, estão subindo, mas estão se protegendo. A melhor referência que nós temos hoje, que eu vou puxar aqui na janela lateral aqui, ó, que eu passei a ter aqui, eu criei uma carteira aqui de... Onde é que está aqui? Onde é que está? De yields, ou de rendimentos americanos. Olha como é que os yields de longo prazo estão subindo. Tá? Estão subindo aqui, ó. Aqui eu tenho yields dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, do Brasil, de Portugal e da Espanha aqui. Tá? Então o que acontece é que a gente vê que está tendo uma entrada, olha só, lá nos Estados Unidos, na Alemanha, começaram a sair. Então, vamos colocar aqui para baixo, ó. O yield sobe, por quê? Porque está tendo fuga dos investidores. Então, o que acontece? Eles buscam, então, correr, eles vão fazer outros investimentos que não nos títulos dos governos, e aí o título começa a subir de preço, começa a cair, né? Porque eles estão vendendo, o título começa a cair, e aí o rendimento começa a subir para ver se atrai mais gente. E aí, quando o rendimento começa a cair, é porque eles estão entrando para o título dos governos. Portanto, 10 e 30 anos do governo francês, brasileiro, português e espanhol estão subindo. Está tendo procura, consequentemente o preço está subindo e o rendimento que eles estão pagando para cada nova entrada, quanto mais você demora para entrar e mais gente quer entrar, menor é o rendimento e maior é o preço. Ou seja, o seu spread entre o seu preço e o seu ganho está só apertando. Portanto, uma das ótimas referências para nós, então, seria termos aqui uma curva de yields, ou rendimentos, para a gente poder ter um sentimento aí de como vão as coisas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma curva aqui interessante para compartilhar aqui, ó. Tem as commodities aqui, eu coloquei várias commodities aqui para a gente ter um sentimento. Petróleo, 2 de petróleo, 3 de petróleo, 4 de petróleo, aqui, ó. Esse aqui é petróleo, 3 de petróleo, os tipos diferentes de petróleo. Coloquei aqui algodão, coloquei aqui água, coloquei aqui café, açúcar, milho, soja e o índice geralzão. Então aqui me ajuda também a ter uma referência lateral aqui rapidamente. Eu dou aquela olhada rápida, estou no celular, dou aquela olhada rápida. Então esse pode ser um caminho para que a gente sinta o movimento do mercado. Outro que eu criei aqui foi o mercado só de cripto, para saber se está indo bem, se está indo mal, como é que está, como é que não está. Ok?
Outros também que eu tenho aqui é o mercado financeiro geral. Então aqui eu tenho as principais bolsas do mundo, aí eu consigo olhar para ver o comportamento delas. Então essa pode ser uma alternativa e eu tenho aquela curva do mercado, deixa eu abrir ela aqui para vocês. Eu tenho aquela curva do mercado aqui, aonde mostra diversos tipos de curva. E aí aqui a gente consegue ver a curva dos títulos dos governos, e aí você consegue fazer um mix para lá e para cá. São 3 curvas, né? Título do governo, curva de commodity e curva de ações. O primeiro a cair, título do governo. O segundo a cair, ações. O terceiro a cair, commodities. Isso é um sinal claro de que uma crise está em desenvolvimento, ok? Então aqui, por exemplo, o que a gente consegue? A gente consegue ver todas as curvas, ó. Eu vejo aqui a curva de estoques, né, de ações. Aqui eu vejo a curva de títulos, atrás das ações tem uma curva de título, aqui tem outro título e aqui eu tenho o título das empresas. Esses aqui são títulos do governo, governo, tá? E a curva da commodities. Então, as 3 curvas de Martin Prim estão aqui, que me ajudam a perceber o que se passa nesse mundão aqui. Então, olhando que desde maio, repare como a curva de 30 anos começou a cair, ou seja, o que está te pagando de 30 anos está caindo. 10 anos, a mesma coisa. 5 anos começou a cair um pouquinho, subiu, mas voltou a cair de novo para 5 anos. Ok? E estão saindo o quê? Das curvas de curto prazo, porque a preocupação de todo mundo está na curva, no longo prazo, como eu já mostrei aqui em outra oportunidade no gráfico, que a gente estuda esse sentimento do mercado em termos de gráfico, tá bom? Então para ficar atento. A gente já vê, portanto, as curvas de commodities, a curva dos títulos dos governos caindo. A gente vê o mercado, aí vamos apagar então esse, a gente vê o mercado de ações ainda subindo, mas quase achatado, e a gente vê com um pouquinho mais de vontade a curva das commodities ainda subindo. Então a pergunta é, será que a gente vai ter será que aqui a gente vai ter título já caindo? Na sequência, aí a gente vai ver as ações caindo, e na sequência a gente vai ver depois aí as commodities caindo, né? O tic-tac do negócio. Será que vai ser assim? Parece-me que título já estão caindo, as ações já estão começando a lateralizar, enquanto que as commodities ainda estão andando um pouquinho mais ascendente, tá? Então, essa é outra curva que eu acho que vale a pena olhar se a gente quer ter um sentimento do que está acontecendo no mercado, na economia mundial, no mercado financeiro de uma forma geral. Se a gente quiser dar um passinho para trás, realmente é ficar na curva do dólar, e eu gosto muito então desta curva aqui, porque ela mostra com um pouquinho mais de precisão para nós. A curva já estava aqui. Ela mostra com um pouquinho mais de precisão para nós o comportamento dessas moedas, se estão correndo para elas, se estão saindo, se está valorizando, se está desvalorizando e etc e tal. Então veja aqui, para fechar essa conta, veja como o dólar já vem subindo desde 14 de junho, enquanto o euro e o yuan vem caindo. O yuan tô caindo, mas de leve. O euro já está descendo. Por quê? Por causa da proporcionalidade que existe com o dólar. Enquanto isso, a gente viu aquele desespero, quando deu aquele desespero no mundo, que todo mundo correu pro dólar, aí o nosso disparou. Só que eles continuaram puxando as bolsas americanas, e aí a gente teve um ziriguidum doméstico interno, aquela bagunçada toda, e começamos a recuperar, já que não foi grandes coisas. Então o pessoal está vindo para cá e especulando. A verdade é essa. Então, pessoal, eu espero ter conseguido responder pelo menos um pouco aí a dúvida de vocês. Na minha opinião, perdemos aquele porto seguro, aquela grande referência que nós tínhamos de referência das commodities, se é que vai, se é que não vai, como é que não é. Eu acho que nós perdemos essas referências aí, tá?
E então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um combo no livro que no Martin Print está aqui atrás, que vocês conseguem ver ali em cima, ó. Tá vendo aqui, ó, bem aqui, ó, do Martin Print. Eu usei a referência das curvas do mercado, que sinceramente foi a que me salvou, tá? Foi que me salvou porque eu passei a ter um pouco mais de referência. Então eu gosto de olhar as principais moedas deixa eu voltar a tela aqui, ó. Eu gosto de olhar as principais moedas que estão aqui na nossa tela, gosto então de reparar as 3 curvas aqui e tem uma série de outras curvas que eu consigo ativar aqui também, ok? Então eu consigo colocar mais título do governo, eu posso tirar o título de rendimento e colocar o título do valor, né? Ou seja, aí ele vai andar para o outro lado, mostrando que o valor dos títulos está ficando caro, porque está todo mundo correndo por título. E vale a pena lembrar o seguinte, já faz tempo que esse povo está indo para lá. Ó, se a gente fechar aqui um pouco, vamos ver se a gente consegue ver a atualização aqui do dólar. Então a gente vai ver que tudo subiu um pouco, mas agora está tudo começando a se ajustar, justamente por conta aí então do que se passa nesse mundão aí, ok? Olha só, olha lá. Mais ou menos aqui, ó, julho de 2000 é que começou todo mundo começou a sair, né? Teve a recuperação, teve injeção de dinheiro e aí o rendimento começou a subir porque ninguém queria saber dos títulos. Commodity também acelerou e as ações um pouco mais moderado, mas também subiu. A partir aí de março já começaram a sentir uma dorzinha de barriga e os títulos de longo prazo estão caindo. Está todo mundo buscando, aproveitaram que os títulos estavam em super alta, colocaram boa parte da grana lá, porque é soberano, né? Comprei seu título governo, agora você me deve, então tô na fila aí para receber. Então os caras estão pensando nisso, estão se posicionando em título do governo. E não, por que não dizer, como eu já falei outro dia na minha análise e repito aqui, BlackRock e Companhia Limitada, os principais fundos bilionários que não têm aonde colocar dinheiro, tá? Eles estão buscando segurança, tem pelo menos 7 ou 8 fundos trilionários, tá? Então o que eles estão fazendo? Colocando seu dinheiro em imóveis, tá? Que seja terreno. Bill Gates, por exemplo, é dono de 30% de terras produtivas nos Estados Unidos. Por quê? Porque se amanhã ou depois... Meu sogro tinha um ditado que era: quem compra terra não erra. Tá? Então, assim, como ninguém sabe o futuro do dinheiro, porque o dólar está simplesmente se desfazendo, então os caras estão indo para cima e colocando o seu dinheiro em algo mais relevante, mais sustentável. Então, muita calma nessa hora aí. Ok, pessoal, é isso aí. Espero ter podido ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E caso vocês tenham gostado, considere deixar um like aí para mim, ok? E também seguir meu canal, por que não? Porque a gente está sempre aqui criando novos vídeos, alright? É isso aí, com essa análise na mão, agora é showtime. Aquele abraço!